Então, para começar, né, claro, seja muito bem-vinda aqui. Eu sou Lília Loureiro, para quem não me conhece, eu sou especialista em degustação e harmonização de vinhos, que é justamente combinar pratos e vinhos. Eu vou te mostrar como é possível você arrasar harmonizando vinhos em qualquer ocasião, para o seu próprio prazer e dos seus convidados. Seja muito bem-vinda aqui a essa nossa aula, onde nós vamos conversar sobre harmonização de vinhos nos seus começos, né? Nas suas definições, né? Do que é, afinal de contas, essa harmonização de vinhos e como surgiu essa harmonização, né? Afinal de contas, é isso que eu acredito que se você está aqui comigo, está buscando. E aí acho que é isso que toda mulher também que gosta de vinhos deseja, né? Saber aí harmonizar seus vinhos. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês para a gente começar. Então é isso. O que é e como surgiu a harmonização de vinhos, né? Afinal de contas, harmonizar é só uma palavra da moda? Será que agora tudo é harmonizar? Será que essa palavra, né, o que significa, né, esse harmonizar que tanto se fala por aí? E eu trouxe aqui algumas harmonizações que existem, que a gente, né, não são tão novas assim, por exemplo, a harmonização musical, né, algo que existe sempre, né, aquela questão de fazer uma harmonia, fazer com que todos os instrumentos ou toda a música, né, se harmonize e consiga aí um resultado que traga, né, um resultado aí de conjunto, né, para uma obra musical. A harmonização facial, que agora está muito em moda também, e que tem muito a ver com a questão da estética, da beleza, né, de colocar as coisas, né, também num conjunto da obra. Vocês vão perceber que essas harmonizações todas, elas giram em torno mais ou menos da mesma coisa, né, a harmonização dos ambientes, a harmonização da vida, né, o Feng Shui é bem assim, utilizado para isso também, é uma espécie de harmonização, né, de colocar tudo aí em equilíbrio, né? E também a harmonização do visual, consultoria de imagem, combinar, né? Combinar as cores, combinar a personalidade ou aquilo que você quer transmitir também tem a ver com a harmonização. E aí eu pergunto, ok, isso tudo está por aí, mas e no vinho, né? E nos vinhos, será que todos esses conceitos também vão ser aplicados aqui no vinho? E antes da gente entrar realmente no conceito de harmonização, eu tenho uma pergunta para te fazer, que é justamente essa: por que harmonizar? Né? Por que uma mulher deve aprender a harmonizar? Você já parou para pensar nisso? Por que a gente deseja harmonizar? E aí eu tenho aqui algumas sugestões aqui de respostas, porque são coisas que eu já sei, né, dentro da minha experiência, que acontecem, né? Quando você aprende a harmonizar, o que vai acontecer? Você começa a tirar mais proveito dos seus próprios vinhos, você começa a aproveitar mais a sua experiência com os vinhos. Isso acho que é uma das coisas mais principais, porque o vinho é uma experiência, né? O vinho ele tem ali coisas, componentes que trazem para você, e essa experiência com os vinhos, ela é muito melhor desfrutada quando você vai estar harmonizando com a comida, com pratos, né? Vai acompanhar aí com pratos. Também é muito importante, né, para você harmonizar, porque isso vai te ajudar a escolher os vinhos, vai facilitar a questão da escolha de vinhos, que sempre é bastante, né, desafiadora aí. Você também para de ser genérica, porque quando você começa a perceber essa questão de harmonizar, você começa a perceber que você tem muitos tipos de vinhos, você tem muitos tipos de alimentos, muitos tipos de pratos. E aí você começa a perceber os detalhes, né? Você começa a se desenvolver nesses detalhes. E você também começa a ficar mais livre para construir a sua harmonização. Quando você aprende a harmonizar, você começa a deixar de ser tão dependente de regrinhas, dependente de coisas que os outros falam, né? Dependente de coisas que você lê e às vezes você não confia muito, não acredita muito. Você começa a comprovar por você mesma, né? E é claro que também você começa a tirar aquela visão, né, aquele mito de que só vinho caro vai harmonizar, ou que para harmonizar bem, né, para harmonizar corretamente, o vinho tem que ser caro. Muitas vezes você vai começar a perceber que nem sempre é o vinho caro que vai harmonizar melhor, que vai dar um melhor resultado, né, nessa harmonização.
Bom, você começa a construir com isso a sua própria opinião, o que eu acho que é muito bom, porque a gente gosta de ter nossa opinião própria e acho que é uma construção, né, a nossa opinião sobre as coisas, e aqui no vinho não deixa de ser isso uma verdade também. E, ao mesmo tempo, tem uma coisa muito importante que eu vejo que isso acontece muitas vezes com as minhas alunas, né? E que é o seguinte, que no começo, né, elas ficavam muito presas ao rótulo da garrafa, que muitas vezes traz ali a harmonização, né? Então, ali muitos rótulos, no contrarótulo, traz ali, este vinho combina com, né? E aí vem a listinha. E aí elas ficavam tentando seguir aquela harmonização de rótulos. Quando você aprende a harmonizar, minha amiga, você deixa de ser dependente também dessa questão, dessa diquinha que vem ali atrás da garrafa, até porque essa diquinha que vem atrás da garrafa é muito genérica, né? Vamos combinar com isso. E assim, quando você aprende a harmonizar, o benefício é todo seu. É todo seu porque vai eliminar aquela sensação de confusão com os vinhos, né, de não saber o que fazer, por onde você começa, né, todas essas dúvidas começam a desaparecer, aquela sensação, né, de dificuldade. Você vai começar a sentir cada vez mais confortável aí com seus pratos, com vinhos, em casa, na casa de amigos, em restaurantes, e você vai conquistando cada vez mais essa segurança, essa confiança na hora de decidir, né, sobre o que você vai fazer aí com os seus vinhos. E esse conhecimento é o que vai te libertar. O conhecimento, afinal de contas, é liberdade, não é mesmo? Então, agora, eu já estou falando várias coisas de harmonizar, mas vamos fazer o seguinte: aqui, na verdade, é para a gente alinhar conceitos, tá? Porque, claro, a gente intuitivamente, ou até por ter estudado, já sabe o que é harmonizar, mas é legal a gente rever conceitos e alinhar conceitos, né? Do que significa isso para nós aqui, mulheres, né? Mulheres do vinho e mulheres que estão aqui querendo aprender juntas aí esse tema. Então, vamos lá. O que é harmonizar vinhos, né? Harmonizar vinhos. E eu trouxe aqui, eu gosto muito dessa coisa de buscar os conceitos, né, nos dicionários, nas fontes aí, né, porque é interessante a gente fazer essas analogias. Eu gosto muito de fazer analogias, que eu acredito que é uma maneira muito boa da gente aprender, né? Eu peguei ali a palavra harmonia, né? Harmonizar vem de harmonia. E harmonia, pesquisando, né, a gente verifica ali que é o quê? É um conceito clássico. E é verdade, é um conceito clássico que vem muito das artes, né? Que é um conceito que junta, né, a questão estética da beleza, das proporções, da forma, né, das proporções e da ordem. Isso é harmonia do ponto de vista desse conceito clássico, que é muito aplicado, muito utilizado em música, é muito utilizado na teoria das cores, né, os quadros, as cores, mesmo agora, né, a consultoria de imagem que começa a trabalhar cores, mas pense na pintura, né, as cores que harmonizam, né, que compõem uma obra de arte, né, e que aí o todo, né, aparece, aquele todo, como na música, né, os acordes musicais, a melodia, os instrumentos, todos entram em conjunto formando um todo. Um todo que reflete essa beleza, essa estética, essa proporção. A arquitetura é outro, né, outro exemplo também, e a dança. São só exemplos, tá? Tem muito mais exemplos. Mas o interessante é que esse é um conceito muito clássico, né? Um conceito, talvez, de toda a vida. A gente realmente pensa sempre nessa questão do equilíbrio, né? Dessa questão muito assim, e da beleza estética, do conjunto da obra, né? Vamos dizer assim. Isso é harmonia, então algo que está em harmonia. Isso também pode ser refletido na nossa vida, né? Quando a nossa vida está em paz, quando a nossa vida está próspera, está com saúde, todas as áreas da nossa vida estão ali equilibradas, a gente está em harmonia, né? Momentos de harmonia. E aí, eu também fui buscar no dicionário esse conceito de harmonia. E lá no dicionário, claro, tem várias questões aí que trazem essa harmonia, ela tem várias palavras aí semelhantes à harmonia, mas o que eu marquei aqui, né, em vermelhinho, são algumas palavras que eu queria que você prestasse bastante atenção nelas, porque elas têm muito a ver com a questão do vinho. Quando a gente pensa em harmonia, fala uma combinação de elementos ligados por uma relação de pertinência, né? E que produz uma sensação agradável e de prazer.
Ah, agora a gente já começa a falar alguma coisa. Pensa nisso, fazendo uma analogia com o vinho, uma sensação agradável de prazer de elementos que estão ligados por uma relação mais íntima, uma combinação. Essa palavra combinação, que é uma palavra semelhante à harmonia. Outra palavra semelhante, né, que traz, remete à harmonia, é o equilíbrio. Outra palavra que eu também destaquei aqui é paridade, ou seja, estar junto, né, fazendo par, né, duas coisas que se unem ali, uma relação que se une, fazendo um par. Uma aliança, né, uma combinação, uma aliança, uma junção. Então, isso é uma harmonia, né, do ponto de vista genérico. E aí, a gente tem também uma segunda definição aqui, que é ausência de conflitos, paz, concórdia. Eu diria, é ausência de conflitos, mas não significa, e aí eu já estou trazendo um pouco para o vinho, tá? Não significa que seja uma coisa, como eu posso dizer, que seja sempre iguais, né? Não são equilíbrios assim, não são, esse equilíbrio não precisa ser de iguais. É como, na verdade, prefiro passar aqui para o próximo slide, porque eu vou falar mais à frente, na verdade, o que eu considero realmente harmonização. Tá? Então, não vou nem dar spoiler aqui agora. Vamos seguir aqui, senão eu começo a adiantar aqui o assunto. Mas eu queria frisar muito a palavra combinar, porque quando a gente fala em harmonização de vinhos, a gente se faz algumas perguntas, e essas perguntas são simples, né? Assim, o que combina com cada vinho? Então, harmonizar, combinar. O que combina com cada vinho? Ou como eu faço para combinar um prato e um vinho? Como é que eu faço isso? Tem uma regra, tem uma maneira, né? Tem um jeito mais fácil, mais rápido de fazer isso, né? E o que fazer para acertar nessa combinação de vinhos com comidas? Ou seja, para fazer essa harmonização. E acho que um dos objetivos, né, que a gente sempre pensa quando se fala em harmonia, é fazer essa harmonização perfeita, essa harmonização que realmente resulte nessa combinação ideal. Eu prefiro, em vez de perfeita, sempre falar ideal, tá? Por quê? Porque eu acredito que existe um mito, né, que é o mito da harmonização perfeita. E isso porque harmonizar ele significa, sim, combinar, né, os pratos e os vinhos. Mas não necessariamente essa perfeição não significa que os dois têm que ser. Vamos ver se eu me explico bem. Se os dois têm que ser assim ótimos, né? Ou os mais caros, os mais diferentes, os mais complexos. Não, muitas vezes está na simplicidade essa combinação. Muitas vezes essa questão do jogo, né, de entre pratos e vinhos, ele vai estar muito ligado a realmente sensações que vão transmitir para cada pessoa. E cada pessoa também é única. E ela tem a percepção, né, cada pessoa tem a sua própria percepção. Então, eu gosto de falar muito de harmonização ideal. Agora, harmonizar significa combinar pratos, comidas e vinhos. Ou seja, significa enogastronomia, que é a junção, né, do eno aí, dos vinhos, com a gastronomia. É a mesma coisa, harmonizar e enogastronomia. Tanto é a mesma coisa, né, tanto é igual, que eu até fui buscar também numa fonte aí, que é a Academia Brasileira de Letras, tem novos termos, novas palavras lá, né? E uma das novas palavras é a enogastronomia, justamente, que aí tem outras palavras, né, aí semelhantes, mas que coloca aqui muito interessante o conceito que eles colocam, que é conjunto de conhecimentos, de técnicas e de práticas relacionadas à harmonização de vinhos e pratos, né? A combinação de vinhos e pratos. E é interessante porque quando se fala de enogastronomia, você está envolvendo tantos conhecimentos, né, conhecimentos teóricos mesmo, existem aí teorias, né, quer dizer, a gente aprende, né, aprende a parte teórica dos vinhos, teórica da gastronomia, a parte técnica, né, a parte técnica é importante também, então existem técnicas para harmonizar, não é uma coisa aleatória, e não é uma coisa assim, eu nasci inspirada, ou eu tenho aqui, sei lá, um dom de harmonizar. Não, a gente aprende, porque tudo que tem conhecimentos junta com técnica, você consegue aprender.
né? Então, você aprende com o conhecimento teórico e também com a parte técnica aplicado na prática. Então, além de ser um conhecimento que a gente consegue aprender, eu diria que é como um ofício, porque todo ofício, tudo aquilo que é um ofício, ele pode ser aprendido. São coisas que podem ser ensinadas e aprendidas, não depende de um dom especial. Muitas vezes a gente acha que, nossa, harmonizar só pessoas que realmente são especiais, têm um dom. Não, minha amiga, eu quero te dizer que eu, assim como eu aprendi, né, como eu vivo aprendendo ainda, porque também é um desenvolvimento, você também pode aprender. Porque existe sim conhecimentos e técnica para você colocar em prática. E aqui vem justamente essa questão que está abaixo, né? A harmonização é uma arte com um ofício, né? Então, tudo que é ofício você consegue aprender. Eu digo, sabe, das profissões de ofício que surgiram lá na Idade Média, que eram as profissões de marceneiro, carpinteiro, pedreiro, né? Todo mundo que realmente tem uma profissão, tipo uma profissão onde é prática, né? Onde você aprende com os mestres, né? Toda aquela questão daquela estrutura dos mestres, mestre padeiro, mestre os artesãos, né? Que iam passando de mestre para aprendiz, né? Os aprendizes iam aprendendo ali essas profissões de ofício, e realmente harmonizar é um ofício, porque você consegue aprender, você consegue, é uma coisa que você consegue, além de aprender, você consegue, praticando, transformar isso numa arte. E aí sim, muitas vezes a gente vê, né, ou lê coisas que dizem a respeito de harmonização, e harmonizações fantásticas, harmonizações que parecem, né, uma obra-prima, tal, alguma coisa assim, que você começa a achar que é inatingível, e não é. E não é por quê? Porque realmente nem sempre você vai precisar fazer harmonizações muito sofisticadas ou muito diferenciadas para você obter os prazeres da harmonização, os benefícios de harmonizar um vinho. E isso é um conceito que eu quero passar muito bem aqui, deixar muito claro para vocês, porque justamente é o que a gente faz, né? É o que eu ensino, na verdade, é a gente harmonizar de uma maneira nossa, né? De uma maneira que a gente consiga, sim, aprendendo essas técnicas, esses conhecimentos, adquirindo tudo isso, mas realmente adquirindo também as nossas próprias percepções, quer dizer, respeitando as nossas próprias percepções aí, tanto do vinho quanto da comida, para a gente realizar a nossa harmonização ideal e aquela que vai nos trazer maior prazer. Então, em resumo, vamos lá. Em resumo, o que é, então, esse harmonizar vinhos? Vou deixar aqui o conceito bem simples, e aí, aqui que eu queria falar, é a buscar, né, o casamento de um prato com um vinho, que nos resulte, primeiramente a nós mesmas, né, claro, o maior prazer possível. E que ele resulte um maior prazer possível do que se a gente comesse sozinho ou bebesse sozinho esse vinho. Então, por que eu falo de casamento? Não sei se você já sabe ou não, mas eu estudei, né, o meu curso de sommelier, eu estudei vinhos na Espanha e fiz meu curso profissional de sommelier na Espanha, e lá não tem essa palavra harmonizar vinhos, a palavra que se usa lá é maridagem, e a maridagem tem muito a ver com casamento, né? Então tem a ver com o casamento de um prato com o vinho. E eu acho que eu prefiro muito mais, né, e gosto de transmitir mais esse conceito do casamento. Porque, assim, o casamento, ele tem momentos mais integrados e momentos aí meio tensos, né? E existem harmonizações mais tensas também. Mas não é porque é uma harmonização mais tensa que ela não deixa de também ser interessante. Ela não deixa também de te trazer prazer. Muitas vezes no casamento, quer dizer, nem só as pessoas se casam porque são iguais. Às vezes, os opostos se atraem, né? Às vezes, se casam pessoas totalmente diferentes e dá certo. Então, não é só aquela questão de, vamos buscar o par perfeito, a igualdade nesse par perfeito. Às vezes, o par perfeito é o par justamente totalmente antagônico, oposto, mas que justamente tem pontos de conexão e aquilo que juntos eles formam uma terceira coisa, né? Então, assim, muitas vezes uma pessoa... Eu gosto muito de comparar vinho com pessoas, tá, gente? Vocês vão ver isso, que sempre vou estar falando disso.
Então, assim, às vezes, a pessoa sozinha é uma coisa, a outra sozinha é outra coisa, mas quando eles estão juntos, eles viram realmente um casal, viram uma outra, né? Tem uma outra vibe aí. E no prato e nos vinhos a mesma coisa. Às vezes você come um prato, ele é ótimo, tá ótimo, perfeito. O vinho também ótimo, sozinho tá excelente, mas quando você junta os dois, aí sim acontece algo mágico. Acontece algo que realmente transforma aquilo num terceiro elemento. Talvez isso seja realmente esse conceito que a gente busca de perfeição, né? Da harmonização perfeita. O que eu queria dizer é que às vezes a harmonização perfeita é justamente composta por coisas antagônicas, ou coisas que você imaginaria que jamais combinariam. E vou dar um exemplo prático, tá? A gente faz muita harmonização, também não sei se você sabe ou não, né? Mas eu tenho um curso, eu tenho alunas, né? Num curso que eu dou, e na verdade, muitas vezes a gente faz essa harmonização e a gente começa, às vezes, com um vinho que a gente fala, puxa vida, esse vinho aqui, ai, não tá bom esse vinho, nossa, eu não gostei disso, não gostei daquilo, enfim, a gente está analisando o vinho primeiro. Mas na hora que a gente junta o prato, aquele vinho se transforma. Quer dizer, a comida muitas vezes melhora o vinho. E às vezes acontece o contrário também. O vinho melhora a comida. Melhora o quê? As percepções, as sensações em boca. E é essa mágica que a gente busca, né, na harmonização. Bom, a gente já sabe então o que é harmonizar vinhos, mas eu queria te contar hoje aqui como surgiu essa questão da harmonização de vinhos, tá? Porque, assim, se a gente for perceber, estudando um pouco, né, a gente vai ver aqui, eu vou falar uma breve história aqui, né, dos vinhos. O vinho realmente é uma bebida milenar. E comida, o homem come desde que mundo é mundo, né? Desde que existe, né? O ser humano, ele come e ele bebe também. E o vinho, ele nasceu realmente há muitos e muitos, né, milênios aí atrás. Realmente ele fez parte de muitas culturas, desde lá da Mesopotâmia, do Egito, da Grécia. Tinha um conceito muito social também, naquela época, cultural. Mas realmente, por incrível que pareça, essa questão de juntar o vinho com o prato, no sentido dele se transformar em algo que te traz mais prazer, realmente é mais recente, né? Foi só no século XVII que começou realmente, as pessoas começaram realmente a ter essa percepção social do vinho, essa questão de que seria um produto que traria, né, junto com a mesa, junto com a gastronomia, esse prazer. Isso tem sentido, até porque durante toda aquela Idade Média, né, toda a época da Idade Média, realmente eles passaram por muitas guerras, muitos momentos ali de guerras, de pestes, de dificuldades, né? Até porque naquela época, inclusive, ficaram aqueles feudos, tudo separado, foi uma desintegração da sociedade, né? Então, não existia muito essa percepção. Sim que existia vinho, as pessoas continuavam tomando vinho. O vinho, na verdade, se tornou um elemento muito de caráter religioso. Quem manteve, né, a questão do vinho viva, né, foram realmente o pessoal da igreja, né, que eles faziam vinhos por conta das missas, né, o vinho de missa, então eles mantiveram o cultivo, mantiveram as terras, e claro, os senhores feudais também mantinham, né, essa questão do vinho, mas não era uma questão da sociedade como um todo, né, não era assim disseminado em toda a sociedade. Sempre eles viviam com muitas guerras, muitas coisas ali, e não tinha muito essa percepção que a gente, né, tem jamais na atualidade. E o que aconteceu também? Muito interessante é que na Itália surgiu a primeira associação de sommeliers do mundo. E lá eles começaram a estudar a harmonização como uma ciência. Realmente eles começaram a estudar essas sensações na boca, os sentidos, como é que funcionava, né? Ou como funciona, na verdade, o nosso paladar, o nosso tato, a língua, as percepções olfativas, as texturas, eles realmente transformaram a harmonização numa ciência, tanto estudando os vinhos, quanto estudando as comidas, os alimentos, e mais do que os alimentos, as elaborações também. Então, eles realmente montaram ali toda uma escola, né, com relação a essa questão de harmonização como ciência.
O que ocorre é que esses estudos sobre harmonização foram evoluindo, tá? Foram evoluindo. Existem escolas de harmonização, não é só a italiana, a gente tem outras escolas também, mas ali eles foram evoluindo com essa harmonização clássica, justamente para também facilitar que os sommeliers pudessem indicar para os clientes aquelas harmonizações mais fáceis, né? Mais assertivas, e que, na verdade, sendo mais simples, mais simplificadas, essas combinações poderiam agradar muito mais os clientes, né? Também nessas épocas foram surgindo essa questão dos restaurantes, né? De toda essa questão, porque, claro, o sommelier está muito conectado com a questão de restaurantes que trabalham muito a questão do prato e o vinho. E aqui, por exemplo, no Brasil, é muito mais recente isso, né? Muitas vezes a gente não tinha tanto acesso a vinhos, e muitas vezes a gente vai em lugares, até hoje mesmo, que a gente não tem tanta disponibilidade de vinhos, até porque ele acaba sendo um produto muito caro. Na Europa, não. Na Europa, se você pedir um vinho, uma água, uma cerveja, uma Coca-Cola, é basicamente o mesmo preço. Eu digo uma taça, né, de vinhos, por exemplo, é basicamente o mesmo preço. Então, nos restaurantes não é uma diferença tão grande assim, então se consome muito mais, o hábito cultural é muito mais forte. E aí eles criaram justamente essas harmonizações mais clássicas, mais fáceis, mais simples, para facilitar. Ao mesmo tempo, tem uma coisa que eu quero pontuar aqui. Justamente por conta delas serem mais simplificadas e mais fáceis, é que a gente acaba, às vezes, ficando um pouco confusa, porque ela é muito genérica. Então, essa questão de falar que não, carne combina com vinho tinto, né? O branco combina com peixe, é muito básico, né? É muito clássico, é muito básico, é fácil, sim, é verdadeiro também, porque vai combinar sim, mas não é assim, é muito genérico, porque de que vinho eu estou falando? De que carne eu estou falando? Então, isso é uma coisa que, para isso, a gente precisa realmente aprofundar um pouco mais e começar a ver as escolas de harmonização. Mas isso aqui é outra história, porque não é o tema da aula de hoje, tá? Então, essa é só uma pincelada de como surgiu e de quando que a gente começou a ter essa questão, né, da gastronomia mais próxima, né, e mais próxima da gente. E realmente é uma coisa mais recente, que ainda está em evolução. Agora, eu queria comentar com você também o seguinte: para que harmonizar seus vinhos, né? Porque isso parece uma coisa assim, muito bom, vamos harmonizar, mas parece uma coisa meio que, como eu posso dizer assim, meio supérflua, né? Muitas vezes, né? Ou meio snob também. E eu diria que não, pelo seguinte: talvez pelo fato de que não seja tão popular o vinho aqui, né? Até por conta do custo mesmo, a gente não tem muito essa percepção, mas em países onde o vinho é muito popularizado, como na Espanha, Portugal, Itália, eu falo pela Espanha porque eu morei lá, né? Então eu falo daquilo que eu mais vivenciei, mas também viajei para Portugal, para Itália, e não é diferente. Faz parte do dia a dia, faz parte dos momentos em família, mas dos momentos fora de casa também, e é muito acessível o vinho como uma coisa que faz parte da cultura mesmo, da cultura social, e muitas vezes da cultura regional, né? As pessoas que nasceram em regiões e lá tem muitas regiões produtoras, desde criança eles vêm comendo e vêm bebendo vinho, né? Desde criança, que eu digo, desde a época que podem beber e comer, beber, né, vinho. Mas eu quero dizer, eles vêm tendo contato, mesmo que não bebam o vinho, mas eles têm isso na família, eles têm isso entre os amigos, conforme vai, né, crescendo, vai havendo essa relação com o vinho, com a cultura da região, com as festas da região, né, e com toda a gastronomia daquela região. Então, isso acaba realmente fazendo parte ali do dia a dia. Né? Um pouco diferente da gente, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, realmente a gente tem que buscar pelo vinho aqui, né? O vinho não está aqui integrado com a gente. Diferente talvez do pessoal do Sul, né? O pessoal do Sul também vive mais essa cultura, né? Vive mais essa proximidade da região produtora, e isso também é muito legal. Agora, já que a gente não está lá na região produtora e não está vivenciando isso, para que a gente quer harmonizar vinhos, né? Para que serve para a gente harmonizar vinhos? Bom, eu tenho aqui 4 bons motivos
para você querer aprender e para você harmonizar os seus vinhos. O mais comum, né, o motivo mais comum para você querer aprender vinhos é para você organizar melhor as suas reuniões, os seus encontros de família, suas festas, né, com boa comida e bons vinhos. O vinho é um fator de celebração. E também a questão de comer, né, em família, comer entre amigos, além de ser uma questão de se alimentar, tem também aquela questão emocional, né? Tem aquela questão assim sentimental, tem memórias afetivas ali. Então, quando você pensa em vinho, por exemplo, quando eu penso em vinho, eu já lembro do meu avô, eu já lembro de um almoço lá de família, aí eu já lembro do meu avô colocando aquele vinho tinto, que na época era vinho tinto de garrafão, colocava um pouquinho no copo, diluía com água, né? Misturava um pouquinho de açúcar, que o vinho era seco, era meio duro, assim, meio ríspido, mas colocava aquele açúcar, virava meio um suquinho ali, né? Então tem essa coisa, mas eu não lembro tanto do vinho em si, eu lembro mais é do meu avô, né? Então tem essa memória daquela festa familiar, daquela reunião, né? Das saudades, e quando você começa a pensar, o vinho te remete a essas lembranças. E para você organizar melhor esses seus encontros, né? É muito bom você saber harmonizar. O motivo mais buscado, né? O segundo motivo mais buscado é você saber escolher melhor os seus vinhos, tanto na hora de você comprar, né, no supermercado, na loja, saber o custo-benefício e saber para que você vai querer aquele vinho, é também você saber escolher o vinho no restaurante, sem você depender da opinião de terceiros e você também definindo, né, dentro daquilo que você tem, dentro do seu próprio orçamento, né, escolhendo aquilo que harmoniza, mas sem ultrapassar os seus limites. Então, é muito importante, né, para você. E você, sabendo harmonizar, você vai conseguir fazer boas escolhas, melhores escolhas. O terceiro motivo, e acho que esse é o mais importante, tá? Na minha opinião, é um dos mais importantes, na verdade, todos são importantes, mas esse acho que é um dos mais importantes, é você aprender a desenvolver em você mesma as percepções, as suas percepções do vinho, da comida e da combinação. E isso é um desenvolvimento sensorial. Isso sim, é aquela parte que a gente falou lá atrás de harmonizar a questão técnica e a questão prática, né? Ou seja, você aplicar a técnica de maneira prática e você sentir, você perceber e aí você se desenvolver, colocar os seus sentidos em ação e começar a perceber realmente, colocar intenção realmente nessa questão de percepção. E aí harmonizar para você mesma. Eu acho que essa é uma dos motivos mais importantes aí, que é o seu próprio desenvolvimento do seu gosto pessoal, para vinhos, para comidas, para as combinações. E o mais especial, eu acho que o mais especial mesmo é você tirar mais proveito, então, do seu vinho, né, das suas combinações de pratos e vinhos. Você buscar mais prazer nessas suas combinações e você brilhar muito fazendo as suas harmonizações. E aí acho que é realmente uma coisa muito gostosa, porque uma das coisas que a gente aprende, né, e lá no meu curso de sommelier, né, tive um professor, que era o professor, justamente o professor Custódio Zamarra, ele era um dos principais sommeliers ali da Espanha, porque ele era o sommelier de um restaurante muito clássico, chamado Salacaim, e esse restaurante, claro, ele era daqueles super tradicionais, super clássicos, né, onde frequentava ali a família real, toda essa coisa, com muita pompa e circunstância. Mas, ao mesmo tempo, também iam pessoas, né, ou turistas, ou pessoas que estavam ali visitando, ou mesmo pessoas comuns, tá? Não era uma coisa assim tão... sim, era sofisticado, mas enfim. Mas uma das coisas que ele comentava, né, que ele ensinava para a gente, era muitas vezes isso, que a função, né, do sommelier ali, no caso, nossa função como sommelier, é buscar extrair para o cliente o máximo prazer possível do vinho, trazer para ele esse prazer do vinho através da combinação com os pratos que ele iria escolher. Então, buscar sugestões, buscar entender essa pessoa, né, os comensais, as pessoas,
buscar entender esse cliente, ter muita psicologia ali com o cliente para justamente trazer para ele, ou recomendar para ele, né, o vinho que trouxesse ali o melhor prazer possível dentro daquele momento dele. E claro que os momentos mudam também, essa que é uma coisa muito legal também, os momentos mudam. E na hora que os momentos mudam, é justamente quando você sabe harmonizar não só o prato e o vinho, mas o grande lance é que você consegue harmonizar o prato e o vinho com aqueles momentos, com aquele momento especial. E aí você, minha amiga, pode brilhar aí com a sua harmonização. Então, basicamente, o que eu queria deixar hoje para vocês eram esses conceitos, né? A gente alinhar esses conceitos. Então, em resumo, vamos lá. Em resumo, hoje a gente viu aqui o que acontece quando você aprende a harmonizar, né? Então, aí os benefícios e a importância de você saber harmonizar. O que é o harmonizar? Como surgiu, né, a harmonização aí? Que é uma breve passagem aí pela história, mas para dizer que esse fato de harmonizar vinhos é uma coisa mais recente. Não vem lá desde o começo dos vinhos lá. No começo o pessoal realmente bebia, comia e pronto. Mas essa questão de harmonizar, buscando esse prazer aí sensorial e essa questão social, né, dos pratos e vinhos é mais recente. E os motivos para você, minha amiga, começar aí a harmonizar seus vinhos. Então, eu espero que você aproveite muito dos seus vinhos e a gente se vê na nossa próxima aula. Se você tiver algum comentário para fazer também, pode deixar por aqui